Atenção, povo de Deus, olha, é necessário vocês terem uma noção do que você é na criação de Deus. Vou fazer um breve comentário sobre o que nós somos diante de Deus. Preste muito bem atenção, é necessário você saber. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos num mundo a qual muitas vezes as pessoas acham que nós estamos aqui por acaso, que nós entramos como penetra, que nós entramos sem ser convidado, negativo. Todos nós estamos dentro de um projeto. Preste bem atenção, esse projeto terrestre está estabelecido por Deus, ele veio para que ele pudesse dar resposta a uma situação que ocorreu. Agora vejamos, nós entendemos que quando Deus cria os anjos, antes disso, as únicas coisas que se pode ter antes dele seria, antes de nós, dos anjos e da gente, seria os 24 anciãos e os 4 animais, além da trino-unidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no decorrer do passado, em algum tempo de Deus, ele resolveu, né, fazer algo, criar, levantar anjos, né? Deve ter sentido fome de adoração. E ele, como ele criou os anjos, é algo que ninguém tem noção, prática, muitas vezes são teoria, e ele criou os anjos. E todo mundo sabe que após ele criar os anjos, em meio a esses anjos aí, o principal deles, um querube, né? Não é querubim, que querubim é plural, é querube. O querube se tornou o principal chefe da guarda lá, né? Responsável por tudo que acontecia no céu. Esse anjo, esse super anjo, né? O anjo dos anjos, o principal, esse elemento, ele passa a querer o trono de Deus. Então, quando ele passa a querer o trono de Deus, ele começa a propalar, a propagar, a espalhar no céu algum tipo de conversa. Prioritariamente falando-se, é algo relacionado com aquilo que Deus, né, Deus não queria que eles fizessem, e eles queriam fazer. Então, ele começou a propagar algo no céu, algo que vem a dizer, né, que Deus não dava livre-arbítrio para eles. É uma das teses que nós temos aí, das muitas, e essa eu acho uma das mais interessantes, né? Por quê? Porque ele se levantou contra Deus, porque ele queria ter a liberdade necessária, né? Porque Deus não dava liberdade aos anjos. O livre-arbítrio é para poder dizer para todos nós o que é o certo, o que é o errado. Você faz as suas escolhas, e em meio às suas escolhas, nas laterais e nos enchimentos, né, do que nós temos como razão, Deus nos ensina o que é certo e o que é errado. Então, lá em cima, Lúcifer, né, desejou o trono de Deus, e ele veio a dizer, em meio aos anjos, né, a propagar em meio aos anjos, que o texto dos anjos se perdeu por causa dessas ideias, que Deus era tirano, que Deus não dava liberdade, agia como um ditador. E em cima disso, ele conseguiu jogar, ele conseguiu deturpar, ele conseguiu destruir, né, aquilo que os anjos tinham para com Deus, né, a sua união para com o céu. Em cima disso, ele foi expulso, né, foi expurgado, foi jogado para a terra que já estava criada. E aqui ele ficou, né, no segundo céu, ficou pela terra, ainda poderia passear por lá e por aqui e lá no céu, né, sabe falar alguma coisa, acusar os irmãos, ele foi tendencioso para o mal. E esse nosso Lúcifer, que nós temos aí em meio a livros, a filmes, Netflix está se empapuçando dele, a Netflix deve ser até dele, com certeza, que divulga muita coisa dele. Então esse anjo desceu e Deus, ele expulsou. Porém, quando ele expulsou Lúcifer, ele fez algo, ele criou a terra, e nisso ele fez o homem e a mulher do barro, deu vida para eles para cuidar daquela situação ali, que era um grande jardim, e Adão e Eva ficaram lá, Adão, depois Eva, e aí o que ele fez? Ele corrompeu a criação aqui, a nossa criação, né, aqui no jardim, que ele teve acesso, ele ouviu o que Deus falou, sendo que ele não está notando que Deus criou o homem e a mulher para algo muito importante. Em cima disso teria toda uma história de muitos milhares de anos, né, que dizem que é 7.000 anos, 8.000 anos, 6.000 anos. Eu sei que nós já estamos bem longe nessa contagem. E aí o que acontece? Quando o homem perde, que ele vai para fora do jardim, que ele foi corrompido, que ele perdeu sua santidade, que ele passa a ser o que nós somos, porém eles eram os primeiros, eles passaram a popular,
a se relacionar intimamente, passaram a ter filhos. Tiveram Caim e Abel. Então, quando eles tiveram Caim e Abel, o que acontece? Nós sabemos que Caim matou Abel. Porém, existe algo que Deus soluciona um problema de acusação. Por quê? Porque quando Lúcifer diz que os anjos lá em cima eram obrigados a adorá-lo, Deus cria do barro um homem e uma mulher. E em cima disso, esse homem e mulher nasce um filho, e esse filho é Abel. E Abel passa a adorar Deus sem que tenha obrigação de adorá-lo. O que quer dizer? Que neste exato momento, Deus, com materiais que não eram nobres, como Lúcifer foi criado da água e do fogo, como não eram nobres, ele criou da lama, criou do barro um homem que passou a adorá-lo sem que ninguém possa obrigá-lo. Quer dizer, voluntariamente, Abel passou a adorar Deus. Por quê? Porque ele provou ali que Lúcifer estava errado. Então, nós viemos aqui na Terra, em meio a todo esse caos aqui, para que nós possamos superar e ir para o céu. Então, o que nós somos na criação? Nós somos a defesa de Deus, porque nós provamos para a criação, tá? Que Deus não é tirano, que Deus dá essa liberdade para nós adorá-lo. E nós o adoramos quando nós damos um passo para Jesus, provando que o diabo sempre esteve errado. E receba em nome do Senhor Jesus.